Pessoal, bom dia a todos. É, Tradicionalmente, nos últimos 5 anos, nós temos feito uma sessão que tem um dos principais objetivos, reverenciar aí a memória, né, não a memória, mas um agradecimento ao professor Murilo Martins, que foi fundador e pioneiro, né, do nosso serviço. Uma das coisas muito importantes que eu acho que nós precisamos exercitar e aprender é que nós só estamos aqui porque alguém algum dia resolveu e se empenhou na criação desse serviço. Então, acho que é uma forma de nós reverenciarmos e agradecermos essas iniciativas, e inicialmente o doutor Murilo, posteriormente a doutora Helena, que veio se juntar a ele, e também uma contribuição da doutora Vânia Ferreira Gomes, que na verdade é farmacêutica, mas que compôs aí esse trio. Então, eu acho que isso é uma forma de nós, de alguma maneira, agradecermos e entendermos que tudo passa, mesmo os mais jovens, um dia, se tiverem a felicidade de envelhecer, estarão aqui conosco. Doutora Helena, a senhora quer dar uma palavra? Fernando, eu estou muito satisfeita com essa sua ideia. Foi uma ideia muito rica essa de homenagear o Dr. Murilo, que ele realmente merece. A filha dele, que está online, a Ana Tereza, ela está pedindo para dar uma palavra agora, Claro, lógico. antes de Por mim. favor, Ana Tereza, por favor. Bom dia a todas. Bom dia. Bom dia. Eu queria, assim, nesse momento, agradecer, né, essa homenagem a meu pai, que tanto contribuiu, né, para a hematologia e a medicina aqui no Ceará e ajudou a tantas pessoas, né? Então, eu queria agradecer ao doutor Fernando Barroso, à doutora Helena Pitobeira e a todos os organizadores dessa sessão que ocorre todo ano, né? Dizer para vocês que meu pai, hoje ele está hospitalizado, mas ele vem, nesses 2 últimos anos, numa saúde estável, e hoje, talvez, né, provavelmente ele vai sair do hospital, vai terminar o tratamento em casa, e acredito que, então, no final de semana, no momento mais propício, eu vou mostrar a gravação para ele. Mas queria também agradecer ao doutor Sérgio Parente, que conheço, filho de uma grande amiga, e que eu fico muito feliz dessa nova geração estar dando continuidade, né, ao trabalho que meu pai iniciou. Então, muito obrigada, doutor Fernando, e a todos. Ana Tereza, é um prazer e mande um abraço nosso para o doutor Murilo. E a gente tem sempre procurado trazer um tema que seja abrangente e que seja de interesse de todos. O José Marcos pode falar, se quiser, pediu a palavra. Bom dia a todos, bom dia a todas. Eu sou o É, José Marcos, sou filho primogênito do Dr. Murilo Martins. Eu gostaria muito, em nome da nossa família, repetir as palavras que minha irmã, né, colocou aqui para vocês todos. Eu vou ser breve e curto, né, e apenas mostrar mais uma vez uma satisfação enorme de saber, né, que meu pai, né, fez esse trabalho maravilhoso que tem hoje dado prosseguimento, né. Muito obrigado a todos. O papai está no hospital, estou indo agora para lá para vê-lo. Provavelmente ele já sai hoje do hospital, né? Ele teve um começo de pneumonia, mas foi muito bem tratado, né? Tem sido muito bem tratado pelos médicos que são formados aí, né, por essa instituição maravilhosa que ele foi professor por vários anos. Então, muito obrigado a todos, obrigado pela sessão que está sendo feita. Um bom dia. Obrigado, José Marcos. Obrigado pelas suas palavras. Então, nós vamos dar continuidade. O doutor Sérgio Parente, ele é médico, hematologista e hemoterapeuta do Serviço de Hematologia e do Hemóce.
e vai apresentar o tema doença óssea no mieloma múltiplo. Mas, Sérgio, por favor. Bom dia, pessoal. Todos estão conseguindo me ouvir? Sim, Perfeito. Sim. Então, eu estou muito feliz, né, de estar aqui hoje falando sobre um tema muito importante dentro do mieloma múltiplo e ainda bastante honrado de estar nessa sessão, né, como a Ana Teresa falou, eu escuto falar do Dr. Murilo desde criança, né, porque a Ana Teresa é muito amiga da minha mãe. Então, desde criança que eu escutava falar dele e agora, né, tá aqui nesse momento já como médico formado especialista, né, é uma honra muito importante para mim. Então, vamos começar esse tema. Peraí, isso. Então, uma breve introdução, né, que a gente vai realmente se debruçar mais sobre o tema da doença óssea, mas uma breve introdução sobre o mieloma múltiplo, né, a neoplasia hematológica de plasmócitos, que são as células mais maduras do estágio de maturação de um linfócito B, e eles são responsáveis por produzir anticorpos, certo? Então, o mieloma múltiplo é caracterizado por uma infiltração de tecidos por esse plasmócito, pode ser a medula óssea, pode ser um plasmocitoma, e também é associado a alguns critérios que nós chamamos de lesões definidoras, que nós vamos ver mais na frente. Possui uma apresentação clínica muito variável, tanto de sintomatologia, como de gravidade dos sintomas, como da população acometida também, que vai desde idosos muito frágeis até pacientes, né, relativamente jovens, de 40, né, 50 anos. A secreção de anticorpos por esses plasmócitos, né, isso é muito comum na esmagadora maioria dos casos, mas cerca de 3% pode ser não secretor. Então, você tem essa neoplasia, mas esses plasmócitos não estão secretando aqueles anticorpos que eles originalmente produziriam, né? É uma doença considerável incurável, certo? Então, se todos os pacientes viverem o suficiente, eles vão recair em algum momento. Mas em alguns contextos nós estamos falando já de cura funcional, ou seja, eu não erradiquei 100% da doença, eu tenho alguma doença detectável, mas aquilo não está causando nenhum dano ao paciente, né, naquele momento, que é o que a gente chama de recaída bioquímica. Ou então o paciente está em remissão, porém está tendo que tomar algum tipo de medicamento, como a manutenção. Então, nesse caso, eles não têm a doença manifesta, mas estão, né, de certa forma, ou com algum grau de doença detectável ou com algum remédio para controlar a doença. Isso a gente pode, né, extrapolar para dizer que é uma cura funcional. Então, a epidemiologia de mieloma múltiplo é o segundo câncer hematológico mais comum, fica atrás apenas dos linfomas. Corresponde a 1% de todas as neoplasias, sejam elas sólidas ou hematológicas, e dentro das hematológicas corresponde a cerca de 10 a 15%. A população mais acometida são idosos, negros principalmente, e tem uma leve preferência pelo sexo masculino. Então, os critérios de diagnóstico, nós temos a infiltração histológica, como falei, seja por um plasmocitoma ou na medula óssea, acima de 10% da celularidade correspondendo a plasmócitos clonais, e algum dos eventos definidores, pelo menos um, que classicamente é a hipercalcemia, a lesão renal, a anemia, as lesões ósseas, que nós vamos discutir muito hoje, né? As lesões osteolíticas. E nós temos outros critérios que foram acrescentados posteriormente, que se essa carga de plasmócitos clonais for acima de 60%, independente da presença desses outros, já se trata de um mieloma múltiplo. E nós temos também como dosar as cadeias leves, né? Os anticorpos têm cadeias leves e pesadas, então você pode dosar apenas as cadeias leves, também algumas doenças produzem apenas as cadeias leves, não as pesadas. Então, se você tiver uma relação entre as cadeias leves que são secretadas pelo plasmócito doente e dividida por aquelas que são secretadas pelos plasmócitos normais, e for acima de 100, né, somado a esse critério obrigatório de filtração histológica, também seria diagnóstico de mieloma múltiplo. E também na ressonância,
se você encontrar mais de uma lesão focal na medula óssea acima de 5 milímetros, associado, né, a alguma comprovação de infiltração estomática, também seria diagnóstico de mieloma múltiplo. Então, agora entrando na doença óssea propriamente dita. Como é que ela se manifesta? Então, as lesões osteolíticas são as mais clássicas, né, que a gente pensa, e pode acontecer em todo tipo de osso, crânio, ossos longos, vértebras. Você pode ter uma redução da densidade mineral óssea, se assemelhando a uma osteoporose, pode ser indistinguível de uma osteoporose. Ele não é um critério diagnóstico para mieloma múltiplo, então você tem que ter uma lesão lítica. Mas também é uma coisa que a gente fica atento, é uma manifestação óssea também. As dores ósseas, que são bastante comuns também, fraturas patológicas podem ser, inclusive, debilitantes, incapacitantes. A hipercalcemia, que decorre da reabsorção óssea, e talvez o caso mais grave, né, com maior urgência, seria a compressão medular, que nós também vamos discutir mais pela frente. Então, a doença óssea no mieloma múltiplo, ela é uma causa importante de morbidade, mortalidade e até de invalidez. Porque se ela não for, vamos dizer, se ela não for tratada adequadamente, mesmo que o paciente entre em remissão, pode deixar sequelas que são muito graves e incapacitantes para o resto da vida do doente. Tá? Só também adentrando, o plasmocitoma, a gente falou já nos critérios diagnósticos, né, que pode haver um plasmocitoma, mas é interessante que a gente diferencie dois tipos de plasmocitomas. O plasmocitoma ósseo, que hoje em dia, né, nós chamamos de uma doença paramedular, é bem mais comum do que o extramedular, como nós vamos ver pela frente, principalmente, né, ao diagnóstico, o extramedular é raro, mais raro ao diagnóstico. E esse plasmocitoma ósseo, ele tem uma continuidade com o osso, como o nome propriamente, o nome já sugere. Por que é que isso é importante? Porque esse plasmócito, né, esse plasmocitoma, ele ainda depende daquele microambiente da medula. Tá? Então, apesar de ser, né, ter alguns cuidados que nós temos que ter, né, às vezes precisa de radioterapia, às vezes precisa de alguma abordagem mais urgente para evitar alguma compressão. Existe um risco mais elevado, por exemplo, de síndrome de liso tumoral, que não é uma coisa que a gente se preocupa rotineiramente com mieloma múltiplo, mas se a pessoa tem vários plasmocitomas, é uma coisa, pode acontecer e a gente precisa acender esse alerta. Mas, principalmente porque ele ainda depende desse microambiente tumoral, ele não é associado àquelas alterações citogenéticas de mais alto risco, como acontece na doença extramedular verdadeira, em que esse plasmócito, ele se prolifera independentemente do microambiente tumoral da medula óssea, e ele sofre uma disseminação hematogênica para partes moles, órgãos como fígado, sistema nervoso central, e isso é associado a uma doença de pior prognóstico, de alto risco citogenético e de pior resposta ao tratamento. E aumenta a prevalência de doença extramedular de acordo com as linhas terapêuticas desse doente. Então, nas recidivas pode chegar até 10% dos doentes, né, em algumas cortes mais antigas, mas hoje em dia acho que esse número pode ser até maior do que esse. Então, epidemiologia, só alguns números, né? Não que eu queira, né, decorar todos esses números, que alguém decore, mas só para nós termos uma noção de que a doença óssea ela é muito prevalente no mieloma múltiplo, pelo menos alguma forma de doença óssea. Então, 79% dos pacientes vão ter alguma alteração óssea. 58%, quase 60%, vai ter dor óssea e pode ser moderada a grave em metade dos casos. 26%, ou seja, ali por volta de um quarto, né, dos pacientes, vão ter alguma fratura patológica. 13% vão ter hipercalcemia, que é uma situação também que precisa ser tratada com urgência, porque pode desenvolver disfunção renal, o paciente ficar torporoso, etc. E 5% vai ter a compressão medular, que se não tratada prontamente pode causar invalidez, né, plegia, né, paraplegia,
dependendo do nível até pior, né? Dependendo do nível de compressão. E o tratamento nós vamos discutir mais na frente. Agora, em recidiva, né, desses, vamos dizer, 100% menos 79%, nós temos aí 21%. Né? Então, desses 21%, 25% vão apresentar alguma doença óssea nas recidivas, o que dá um total de 84% dos pacientes, em algum momento, vão ter doença óssea, algum momento na sua trajetória do mieloma múltiplo. E como é que ocorre, né, a fisiopatologia da doença óssea? Então, você tem tanto um estímulo do osteoclasto, que é a célula que degrada a matriz óssea. Então, esses osteoclastos vão ser estimulados pelo RANKL, que são expressos pelo planômetro clonal, e esses osteoclastos, eles normalmente são inibidos por essa proteína que chama osteoprotegerina, né? Que, como o nome sugere, é uma proteína que ela protege o osso. Então, os plasmócitos degradam essa enzima que protege o osso. E isso deixa o caminho livre para os osteoclastos reabsorverem o osso de forma descontrolada, dando origem àquelas lesões líticas que nós vimos nas imagens. E também você tem o outro problema, que é a célula que era responsável por reconstruir o osso, que é o osteoblasto. Elas são inibidas, porque os plasmócitos clonais produzem essas outras substâncias, esclerostina e o DKOF1, que é DKK1. E essas proteínas, elas inibem os osteoblastos. Então, você tanto tem um aumento da destruição, como quem é responsável pela reconstrução está inibido por essa célula maligna. Então, aqui só para ilustrar o que a gente falou, certo? Do microambiente tumoral. E os exames de imagem, né? Então, eles são importantes aliados para nós avaliarmos a doença óssea e acompanharmos também a resposta ao tratamento. Em alguns casos, como a gente vai ver, inclusive também para pesquisar uma possível recidiva de doença óssea ou até mesmo plasmocitoma extramedular. Então, quais são os exames que nós utilizamos para avaliar de imagem, né, no mieloma múltiplo? Então, nós usamos a ATC de corpo inteiro com baixa dosagem de radiação. Então, é importante que se frise que a radiação é baixa dose. Por quê? Porque para ver o osso, eu não preciso fazer a mesma dose de radiação para ver com detalhes de partes moles. Então, porque se você fizer uma tomografia de abdômen, vão descrever com detalhes o fígado, né, o baço, as outras vísceras. Então, isso não é necessário, essa dose de radiação, para ver o osso. Então, nós protegemos o nosso paciente dessa dose mais elevada de radiação e é possível ver, sem prejuízo, né, ver as lesões osteolíticas no corpo inteiro. Então, a ressonância de corpo inteiro também é muito utilizada, vou falar mais em detalhes sobre elas mais na frente. O PET, que alia a tomografia a uma avaliação funcional, que vai avaliar se essas células captam a glicose marcada, e alguns avisos, né? Radiografia, comprovadamente, tem uma sensibilidade inferior aos outros métodos, então deve ser evitada, certo? Principalmente radiografia de esqueleto axial, certo? A cintilografia também não é mais utilizada. Antigamente, né, se falava muito como diagnóstico diferencial, porque as lesões não marcam na cintilografia, as lesões do mieloma. Então, se por acaso for feita uma cintilografia e não marcar, o mais sugestivo de mieloma múltiplo. Então, aqui adentrando mais, né, como eu falei, a ATC de corpo inteiro de baixa dosagem é mais sensível que a radiografia. Inclusive, também é importante a gente frisar que ela também é mais sensível que a ressonância para ver lesões osteolíticas. Então, para ver a cortical do osso, a tomografia ela é excelente, tá? A ressonância ela é mais sensível, não no sentido de que ela vai ver mais lesões líticas, mas que ela vai ver lesões que são mais precoces do que as lesões líticas, entenderam? Então, aqui eu coloquei essa imagem para ilustrar, meio que recapitulando a fisiopatologia, mas eu achei interessante para a gente visualizar isso, porque as lesões focais que entram no critério de mieloma múltiplo,
não são lesões osteolíticas, são lesões na medula óssea. Então, e essas lesões focais, elas correspondem a aglomerados de plasmócitos clonais, que aí vão, em seguida, desencadear uma lesão osteolítica. Então, aqui você tem já uma destruição do osso, que seria uma lesão osteolítica em formação, mas antes disso você tem esse aglomerado aqui de plasmócitos que vão ser responsáveis por aquela lesão focal que é vista na ressonância, certo? Então, esse aqui é mais precoce do que a lesão osteolítica. Então, se você tiver mais que um desse, também seria um critério para mieloma múltiplo. A ressonância, ela habitualmente não é um exame funcional como o PET, mas existe uma técnica, né, uma sequência de difusão, que ela acrescenta à ressonância essa avaliação funcional. Então, é um exame excelente, se for feito com a difusão, porque ele também consegue me dizer as lesões que responderam, as que não responderam. Mas isso são poucos centros que fazem, né? Exige uma expertise maior do radiologista para essa, né, na difusão para mieloma múltiplo especificamente, né? Que a gente tem difusão, né, em AVC, esse tipo de coisa, mas é uma expertise diferente. Você pode também fazer a ressonância direcionada, e ela é muito útil para avaliar um paciente que tem uma dor localizada. Então, por exemplo, o paciente já está tratando, aí ele está com uma dor no quadril, né, uma dor no joelho, você pode lançar mão da ressonância para avaliar essa queixa. O PET, finalmente, né, ele, por excelência, é a avaliação funcional, porque ele marca as células que captam a glicose marcada. Porém, ele tem alguns pontos negativos também, que existe o risco importante de falso positivo, por exemplo, alguma infecção, uma inflamação. Se o paciente fez uma biópsia óssea naquele local, pode ficar ali marcando, e uma fratura também pode marcar lá no PET. E também existe o risco de falso negativo, porque essas células plasmócitos clonais, eles podem ter uma mutação da enzima que captaria a glicose marcada, que é a hexoquinase. Isso pode chegar até 11 a 12%, né, em alguns estudos. Ele é excelente para avaliar doença extramedular, é também muito útil para avaliar recidiva. Por exemplo, se você não tem um paciente com mieloma uma tomografia de corpo inteiro ao diagnóstico, você pedir uma tomografia na suspeita de recidiva não vai te ajudar, porque o paciente pode ter as lesões líticas lá do diagnóstico que não se resolveram completamente, né? Muitas, é comum continuar, né, com algumas lesões líticas, mesmo após o tratamento. Então, nesse caso, o melhor exame seria o PET, né, para você investigar uma recidiva de uma doença óssea, principalmente quando você não tem uma tomografia para você comparar depois, certo? E muito, muito importante também, certo? Porque nós somos habituados a avaliar a resposta do mieloma múltiplo pela eletroforese de proteína, né? Às vezes, quando é cadeia leve, pelo free light ou pela proteinura de 24 horas. No entanto, algumas doenças, elas são não secretoras ou também oligosecretoras. Então, o paciente tem, por exemplo, um pico monoclonal de 0,3, porém, cheio de doença óssea, né? Esse 0,3 de gramas por decilitro de proteína monoclonal na eletroforese, ela não reflete a gravidade da doença, né? A carga tumoral desse paciente. Então, é muito importante que, nesses casos, nós precisamos fazer uma avaliação com exame de imagem, mesmo após o tratamento, né? Você pode fazer com PET ou com outro exame se você tiver para comparar depois, mas o PET seria a escolha. E agora, adentrando no tratamento da doença óssea. Tratamento primeiro medicamentoso. Então, os bifosfonatos são os mais utilizados. Eles inibem os osteoclastos e reduzem o cálcio. Então, todos os pacientes que estão em uso crônico devem receber suplementação de cálcio e vitamina D. E uma coisa importante também, né? O bifosfonato de escolha é o ácido zoledrônico, porque tanto pela comodidade posológica, mas porque ele já demonstrou em alguns estudos sobrevida
benefício não só de eventos ósseos, mas também de sobrevida global, certo? Foi comparado com outro bifosfonato oral, mas é o único que nós temos evidência de benefício de sobrevida global. Então, ele é feito mensalmente por pelo menos um ano, e você pode espaçar, se o paciente tiver uma resposta profunda, VGPR ou melhor, para 3 em 3 meses ou 6 em 6 meses, e manter até completar 2 anos. Caso o paciente evolua com recidiva bioquímica, você também já está autorizado a reiniciar no mesmo esquema, certo? Mensal. O pamidronato é uma opção, a infusão dele é mais lenta, mais demorada, e não tem benefício demonstrado em pacientes sem doença óssea, porque o ácido zoledrônico, ele tem benefício tanto em pacientes sem doença óssea como doença óssea. Então, todos os pacientes com mieloma múltiplo teriam indicação de ácido zoledrônico. Enquanto o pamidronato a gente não sabe muito bem, mas com certeza em doença óssea ele tem benefício, porém inferior ao ácido zoledrônico. Inclusive para tratar hipercalcemia também, que eles são utilizados no caso de hipercalcemia. Então aqui eu coloquei uma tabela com a posologia. É necessário um ajuste para a função renal desses medicamentos, porque eles são capazes de piorar a função renal num rim que já não está bem, né? Então, abaixo de 30%, falando igual os pacientes, de 30 ml por minuto do clearance de creatinina, não é mais recomendado o uso do ácido zoledrônico. O pamidronato ele pode ser feito, certo? Mas existe outro medicamento, que é o denosumab, que ele é muito útil e não tem contraindicação de ser utilizado em pacientes com disfunção renal grave, certo? E outra comodidade é que ele é subcutâneo. Então, pode ser feito, inclusive, em casa, né, do paciente. E em muitos lugares, né, lançaram mão desse remédio na pandemia, por exemplo, né, para evitar idas do paciente ao serviço de saúde. Ele é feito mensalmente também, ele pode ser usado nesse esquema até toxicidade inaceitável, ou você pode suspender após 2 anos, se o paciente atinge uma resposta profunda. Então, vejam, né, que mesmo com esse tratamento direcionado, a resposta do mieloma múltiplo é o principal, né? Porque você vai conseguir dar àquele osso a possibilidade de se recuperar e também prevenir outras complicações do mieloma. Então, né, esses tratamentos são todos adjuvantes. Tá? O tratamento do mieloma múltiplo continua sendo, vamos dizer aqui, o principal para o controle da doença óssea também. Mas além do tratamento do mieloma propriamente dito, essas outras intervenções são muito necessárias. Então, além desse esquema mensal, em caso de hipercalcemia refratária, por exemplo, você fez o ácido zoledrônico e continuou com a hipercalcemia. Existe a indicação de fazer o denosumab, você pode fazer ele semanal por até 4 doses. E aí, após esse período, fazer mensal. Caso você suspenda o ácido zoledrônico, é necessário administrar uma dose. Suspenda o denosumab, desculpa. É necessário administrar uma dose do ácido zoledrônico do pamidronato 6 meses depois da suspensão para evitar um rebote. E existe, né, algumas pessoas acreditam, mas é uma evidência muito fraca, controversa, que o denosumab poderia ter um benefício de sobrevida livre de progressão em comparação com o ácido zoledrônico. Isso é baseado em análise de subgrupo de estudos que ficam com N pequenos, né? Então, não é uma evidência tão convincente. Então, falando de todos, né, agora, são alguns cuidados que nós precisamos ter. Os pacientes com doenças pré-malignas, né, com estágio pré-maligno, como MGUS e o mieloma smoldering, eles não têm indicação de fazer o bifosfonato, exceto se houver osteoporose concomitante. Então, a minha prática, até já conversei com alguns residentes do ambulatório, eu faço uma triagem nos pacientes idosos com smoldering ou MGUS para osteoporose mesmo, e no caso você não precisa nem tratar com bifosfonato endovenoso, pode tratar com oral, né? Igual como o pessoal da reumato, da geriatria faz.
justamente para que, caso esse paciente evolua com mieloma múltiplo, ele tenha uma densidade mineral óssea adequada e não tenha fraturas, vamos dizer assim, que eu inesperasse que poderia ter sido evitado, né? Nesse caso, né, da osteoporose, tanto o agente, ou seja, não precisa ser o ácido hialurônico, pode ser outros bisfosfonatos também, como a dose e a duração, deve seguir as recomendações de osteoporose. E nos pacientes com mieloma múltiplo, né, que estão fazendo a dose mensal, etc., a gente precisa checar o cálcio e a função renal antes de cada administração, para ver se vai precisar aumentar a reposição de cálcio ou então se vai precisar de algum ajuste de dose pela função renal. E uma das complicações que nós, né, queremos evitar, né, com o uso do bifosfonato é a osteonecrose de mandíbula, que é uma situação que é rara, porém pode ser muito mórbido para o paciente, certo? Como que nós evitamos isso? Uma avaliação com o dentista antes de iniciar o tratamento, exceto se houver uma urgência, né? Por exemplo, a hipercalcemia, o paciente com insuficiência renal, etc. Você precisa começar e o paciente não consegue esperar uma avaliação com o dentista. Porém, sempre que possível, você vai pedir uma avaliação com o dentista com uma radiografia panorâmica de mandíbula para avaliar tanto os dentes como o osso da mandíbula também. E, em caso do paciente necessitar de algum procedimento invasivo, né, o MWG recomenda uma pausa de 6 meses no total do bifosfonato. Né? Ou se o paciente for iniciar, você espera 3 meses. Por exemplo, se o paciente já iniciou no bifosfonato, precisa fazer algum procedimento, alguma extração, você vai pausar por 3 meses, ele faz a extração eletiva e você espera 3 meses para reiniciar. Caso o paciente ainda não tenha iniciado o ácido hialurônico, por exemplo, ele faz o procedimento e aguarda 3 meses para poder iniciar o bifosfonato. Nesse caso, né, o MWG também recomenda fazer uma antibiótico profilaxia periprocedimento, procedimento dentário, né? Outra situação também é a hipercalcemia, que eu já citei, mas aqui é falar um pouco mais de detalhe. A hipercalcemia, ela é causada pela reabsorção óssea pelos osteoclastos. E ela pode ter outros efeitos além, né, só do cálcio elevado, né, só da doença óssea. Pode causar alteração no nível de consciência, disfunção renal, constipação. E ela é caracteristicamente PTH independente. Porque quando você tem hipercalcemia com PTH elevado, muito provavelmente isso ocorre devido a um adenoma de paratireoide, não hiperparatireoidismo. No caso do mieloma múltiplo, a hipercalcemia ocorre por outro mecanismo. Então, o PTH vai estar normal ou até mesmo reduzido. E é muito importante, né, também já conversei algumas vezes com alguns residentes sobre isso, que é importante nos pacientes com hipercalcemia você solicitar um PTH, né, para fazer esse diagnóstico diferencial, principalmente no caso que você ainda está investigando o diagnóstico, porque pode haver outra coisa, né? Outra situação concomitante. Então, até no último ambulatório, a gente discutiu, foi visto um estudo nórdico, né, que eles estão rastreando MGUS e smoldering mieloma, né, na população acima de 40 anos, que se viu que a hipercalcemia, quando ocorre nesses pacientes com MGUS, a minoria dos casos era progressão para mieloma múltiplo. Então, a esmagadora maioria era outras causas, né? Ou pode ser outras neoplasias, pode ser hiperparatireoidismo, né? Pode ser erro laboratorial, pode ser algum medicamentoso. Então, é preciso pensar que essa hipercalcemia pode ser por outros motivos também. Lógico, você vai encaixar no contexto clínico, né, do paciente. Às vezes é muito na cara, né, que é pela doença. Às vezes a gente pode ficar na dúvida. E caso haja hipoalbuminemia, que é extremamente comum no mieloma múltiplo, lembrar sempre de corrigir o cálcio pela dosagem de albumina. Eu deixei aí a forma, mas acho que todos conhecem já, né? Porque o manejo, você vai se basear pelo cálcio corrigido ou pelos sintomas.
Então, se o paciente tiver sintomático da hipercalcemia ou com cálcio corrigido acima de 14, então você precisa administrar o bifosfonato. Só a hidratação não iria funcionar, né? Então, além do bifosfonato, você hidrata. A furosemida ela não é indicada de rotina, apenas se o paciente desenvolver uma hipervolemia devido à hidratação venosa. Então, você faz a furosemida mais no sentido de poder continuar a hidratação venosa e iniciar o tratamento do mieloma múltiplo o mais brevemente possível, ou pelo menos o corticoide. Em alguns casos, principalmente os que têm disfunção renal, que aí você não vai poder fazer muita hidratação, você vai conversar com a nefro para ver se tem indicação de hemodiálise. O manejo da dor óssea, né? Além que são outras complicações, né, da doença óssea. É muito comum o uso de opioides, então esses pacientes frequentemente precisam ser vistos por outros especialistas, medicina da dor, cuidados paliativos, etc. Só que além dos opioides, é interessante você pensar na analgesia multimodal, né, com outros agentes também, moduladores da dor, analgésicos comuns, etc. E considerar também o tratamento não medicamentoso que nós vamos discutir agora, certo? Sempre, né, o que a gente mais se preocupa é com a coluna desse paciente, muitas vezes, né? Porque pode ter complicações muito graves. Então, existe esse score para avaliar a instabilidade da coluna dos pacientes com neoplasia, que é o SINS. Então, né, é mais para a gente conhecer, né? É muito do ortopedista essa parte, mas é interessante que a gente saiba o que é que, né, leva em consideração, o que é que influencia a estabilidade ou não da coluna do meu paciente. Então, a localização, se os sintomas, né, melhoram com decúbito, ou se qualquer carga a pessoa já sente dor, se a lesão osteolítica pontua mais do que esfoblástica, algumas alterações radiográficas, ela tanto de, vamos dizer, o grau de colabamento, né, de colapso das vértebras, enfim, são várias variáveis, mas é interessante que a gente pelo menos tenha noção do paciente que precisa acender o alerta e pedir uma avaliação mais breve com o ortopedista. Existem essas duas intervenções cirúrgicas, são minimamente invasivas, vamos dizer assim, que elas podem ser feitas de forma percutânea, que é a vertebroplastia e a cifoplastia com balão. A vertebroplastia, você vai... vocês estão vendo aqui, certo? Ops. Perdão. É inserida uma agulha na vértebra, né? Essa vértebra que foi fraturada, e você injeta um cimento, certo? Que tem um cimento específico, lógico, né? Ortopédico, para você dar estabilidade para aquela vértebra, e só isso, né? Só isso, entre aspas, né? Isso é capaz de reduzir a dor do paciente e dar mais estabilidade para prevenir outras fraturas. Existe uma modificação dessa técnica, que é a cifoplastia com balão, que antes de colocar o cimento, você entra e infla um balão dentro. Vocês estão vendo meu cursor, então, né? Ó, ele entra na vértebra e infla esse balão. Qual é o objetivo disso? Vocês veem que essa vértebra está colabada. Se isso for feito com prontidão, né, nos primeiros dias de fratura, isso é capaz de dar uma estrutura, recobrar a estrutura daquela vértebra, né? Deixar ela que estava colabada, deixar ela mais ereta, como está aqui. Inclusive, o paciente pode ganhar altura por conta disso. Né? Deixar de perder a altura, melhor dizendo. Então, depois que você faz isso, você injeta o cimento. Então, nem sempre é possível a vértebra recobrar esse aspecto de antes. Mas, nos outros casos, ainda assim seria benéfico, porque você, ao fazer essa abertura com o balão, você cria uma cavidade que ela é mais, vamos dizer, mais firme. Esse osso ao redor, ele é mais firme, e aí você consegue injetar o cimento só naquela região e evita que esse cimento extravase para as outras estruturas ali adjacentes. Então, isso também seria um benefício da cifoplastia.
A radioterapia, ela pode ser feita tanto para plasmocitoma como para o paciente com uma dor refratária, principalmente no cenário paliativo, quando você não tem mais tratamento direcionado à própria doença. E os coletes também são importantes para estabilizar a coluna, então eles tanto evitam fraturas com o movimento, como eles também aliviam a sobrecarga na coluna. E a maioria dos ortopedistas indica para ser utilizado por cerca de 3 meses, esse colete. A compressão medular, né, nós já citamos anteriormente, mas aqui só para falar com mais detalhe, ela é caracterizada por uma dor intensa na coluna, com perda de força, geralmente no membro inferior, mas como eu falei, depende do nível de acometimento, porque se for uma vértebra cervical, pode causar uma tetraplegia, e também pode haver alterações sensitivas, inclusive retenção urinária, o paciente fazer um bexigoma. Isso pode ocorrer por 2 causas. A primeira seria um plasmocitoma, ou seja, seria um tumor de plasmócito, que esse tumor está comprimindo a medula espinhal. Não é a medula óssea, é a medula espinhal que está sendo comprimida, tá? Não sei se tem alguém que tinha essa dúvida, né? Mas a medula óssea que a gente fala está dentro do osso, certo? Essa compressão medular que a gente fala aqui é a medula espinhal, que é a estrutura do sistema nervoso central, certo? Então, você pode ter um plasmocitoma que está ali na vértebra, ali perto, que ele começa a comprimir, então está aqui nessa figura, estou mostrando para vocês. Ou você pode ter uma fratura instável e o osso em si comprimir a medula espinhal. Então, nesse caso, né, do plasmocitoma, você pode fazer uma radioterapia de urgência para poder reduzir. No caso de uma fratura instável em que o osso está comprimindo a medula espinhal, aí, nesse caso, a cirurgia seria a preferência, né? Então, você sempre pede avaliação para uma neurocirurgia ou ortopedia para isso. E além da cirurgia ou radioterapia, você vai fazer corticoide. Então, essa dose de 10 miligramas ao ataque, depois 4 miligramas de 6 em 6, é descrita para todas as neoplasias em geral. Mas nós sabemos, né, no mieloma múltiplo, você pode fazer esse pulso de corticoide numa dose mais alta por 4 dias, né? Então, essa é a preferência para ter um efeito mais rápido. Além disso, você vai iniciar o tratamento do mieloma o mais brevemente possível, e esse paciente tem um risco aumentado de trombose. Então, você vai estar atento, né, extremamente atento a esse paciente, principalmente no contexto de internação, a fazer profilaxia tromboembólica. Então, essas são as minhas referências, isso que eu tinha para falar para vocês. E muito obrigado pela atenção, já desejando um Feliz Natal, né? Nosso Feliz Natal, Feliz Ano Novo para todos. Obrigado, Sérgio, pela excelente apresentação. Eu queria então abrir para os comentários e perguntas, se alguém tiver, por favor. Jaqueline, pode Oi, falar. bom dia. Bom dia. Sérgio, aqui é a Lisiane. Oi, Lisiane. Em relação aos pacientes que estão em diálise, tem uma preferência de usar o pamidronato ou o denosumab? O denosumab ele é geralmente preferido em relação ao pamidronato, tanto pela comodidade, quanto também que ele parece ser mais eficaz em controlar tanto a hipercalcemia quanto a doença óssea. Obrigado, Sérgio. Jaqueline, por favor. Bom dia a todos. Estou muito feliz aqui de estar partilhando essa sessão. Lembrando também do doutor Murilo, né, cumprimentando a doutora Helena, e tantos outros que você ficou mencionando aí, Fernanda. Aí eu me lembrei da doutora Clara, me lembrei do Erivaldo, né, de pessoas maravilhosas que já passaram aqui no serviço e que são inspiradoras para a gente. Sem dúvida. Achei tua aula assim, maravilhosa, viu? Gostei muito. E queria só ressaltar que eu nunca tinha ouvido falar dessa escala Sims. É a primeira vez. Eu até gostei do nome, né? Parece pecado, sim. Ou a palavra sim, né? Não sei.
Mas é muito interessante, né? Uma maneira de... Será que os ortopedistas fazem isso? Eu não sei. Eu sei que no ambulatório com o Sérgio, eu tenho muita sede de uma equipe multidisciplinar nessa doença. A gente tenta fazer o melhor possível, mas claramente nosso conhecimento, nossa habilidade de hematologista encontra os limites. A gente precisa do dentista, a gente precisa do ortopedista, a gente precisa do nefrologista. E nem sempre é tão simples, né, no serviço público, de conseguir isso. Eu não sei como vocês conseguem no privado, mas no público eu tenho certeza que é difícil, muito difícil, mas é isso. Parabéns, viu, Sérgio? Eu achei maravilhoso. E não sei, esse aqui é a última, Fernando? A gente já vai ficar dizendo Feliz Natal, é? Não, a gente tem ainda Tem a mais próxima uma. sessão do dia 10, é, que é uma sessão até importante também, porque a gente vai discutir um protocolo de leucemia linfóide aguda adaptado aí para os pacientes mais jovens, mas a gente tem. É, Então, pode aguardar aí, já vai desejando, mas vai ter mais uma oportunidade. Eu beleza. queria, já que eu queria pegar o gancho da tua fala, e dizer que no privado também é difícil, porque há uma dificuldade de uma visão como um todo do doente, tá? E, eventualmente, alguns serviços, às vezes a gente tem algumas vantagens até maiores aqui no nosso serviço público, mas é complexo mesmo, essa visão do doente como um todo e nas várias subespecialidades. Eu queria fazer um comentário, Sérgio. Recentemente, a gente tem visto alguns trabalhos falando de estender para 3 anos o uso do inibidor de osteólise. Se você leu alguma coisa sobre isso, se isso mudou, essa é uma Tem, primeira pergunta. aham. E uma outra coisa que eu acho que eu queria comentar é o seguinte: eu queria ouvir vocês que estão no ambulatório de mieloma mais diretamente, mas a gente pega isso muito na enfermaria e também muito no ambulatório de pré-transplante para mieloma, que tem em torno aí de 80 doentes continuamente. Dificilmente no nosso meio a gente consegue ter uma conduta do ponto de vista de lesão óssea em coluna vertebral que seja eficiente, que mude a história desses doentes e que a gente possa, mesmo que a gente não tenha esse recurso de fazer essa possibilidade desse balão inflável, né? E dessa correção. Esse é um primeiro ponto. Ele não dispõe disso. E acaba que algumas vezes o pessoal da ortopedia, não sei se tem alguém da ortopedia aqui, que o Sérgio até tinha dito que ia convidar, se tiver, pode falar. Às vezes o pessoal faz alguma colocação de cimento ou mesmo haste, e aquele osso muito frágil, ele não tem sustentabilidade. Então aquilo às vezes é ineficiente. E expõe o doente a uma coisa que não vai resolver. Então, eram essas duas colocações, Sérgio, que eu queria que você se reportasse. Depois a doutora Rosângela pediu a palavra. Tanto, o que eu conheço, né, é um estudo dinamarquês que ele comparou até 4 anos de ácido hialurônico. E ele teve benefício de desfecho ósseo, mas ainda era com os tratamentos mais antigos, né? Antes de 38, etc. Eu acho que é um estudo interessante, mas eu acho que ele veio no momento que, né, a corrente já estava para o outro lado, que o controle da doença, já, que é o principal, né, já garante uma melhoria, né, nos exames de imagem também, já garante que você evite, né, essas complicações. E o paciente fazer o uso prolongado, né, por muito tempo de ácido hialurônico, tem o risco de osteonecrose de mandíbula e qualquer procedimento, né, dentário é uma missão, né? Às vezes ele está precisando fazer um agora, tem que esperar um tempo para fazer isso. Então, assim, eu sei que existe o dado. Na última recomendação do IMWG, eles não seguiram isso, que foi de 2021. Mas eu acho que é uma coisa para a gente pensar em alguns pacientes no serviço público, sim, estender por Pois mais é, tempo. Já que nós não pois é. temos o tratamento mais novo, né? E especialmente nos que têm mais doença óssea, já que não houve, nesse caso de estender, não houve esse benefício de sobrevida global.
e sim de evento ósseo. Aí a Eu, outra, a eu outra, queria só pegar, complementar o que você está dizendo. Eu pensei exatamente no doente que não tem acesso ao anti-CD38, sabe? Uhum. De você estender um pouco mais e o que tem doença óssea poder usar um pouco mais, né? Enfim, é essa a colocação. Pode seguir, por favor. Aí a outra coisa que o senhor falou foi dessa questão da intervenção ortopédica, né? Essas intervenções que eu falei, elas não usam pinos, né? Como o professor Sim, bem comentou, porque às vezes quando coloca haste, pino, justamente esse osso ele é mais frágil, fixa. então ele não, ele às vezes fica frouxo, né? Há uma progressão da lesão lítica, mesmo que ele não tivesse frouxo, ele torna-se frouxo depois. Então essas duas intervenções que eu falei, que é com cimento, elas justamente tentam evitar você colocar esses metais, né? Para não ter essas outras complicações, né, que você pode ter, tanto de deslocar o material, como de não ser eficiente, né? Então, Eu não sei se vocês, Jaqueline, você já tiveram oportunidade, e os outros demais colegas, de receber pacientes que tiveram lesão de coluna e que não tinha diagnóstico de mieloma ainda, e aí que foi atendido pela ortopedia, aí foi feito haste, pino, etc, etc, e é um caos, tá? É trágico, é pior do que a não intervenção. Então já tivemos essa oportunidade de ver esse tipo de coisa e por isso que é tão importante para os estudantes que estão aqui, para os residentes, a busca é sempre pensar dor óssea, anemia, lesão osteolítica, fazer uma eletroforese de proteínas, pelo amor de Deus, para poder afastar essa possibilidade, porque às vezes o diagnóstico é retrospectivo, né? O indivíduo primeiro faz o procedimento, depois sabe que tem mieloma. Então, por exemplo, um é meio, plasmocitoma na coluna, né? Muitas vezes eles descomprimem e depois na biópsia que vai ver que era um plasmocitoma, né? Já é muito aconteceu isso frequente isso conosco. aí. Então, Quando nesse caso não tinha como ele prever, né? Talvez pelo exame de imagem sugerisse, mas é uma conduta mais urgente, né? geralmente isso ocorre mesmo. Pode dizer, por favor, Só para dizer que isso aí. eu fiz uma ortopedia, onde eu fazia a enfermaria de ortopedia do Hospital da Mulher, por vários anos, eu encontrei uma mulherzinha com fratura de fêmur e anemia, e era mieloma, entendeu? Então, exatamente isso que você disse, ela fraturou o fêmur, colocou a haste e fez tudo isso, e eu fiz o mielograma dela, hoje ela é nossa paciente. Aconteceu isso na vida dela, ela foi para a É, enfermaria de ortopedia que tinha um hematologista, é. vendo. É uma loucura isso, porque o diagnóstico adequado, essa questão da doença óssea é um problema, porque vocês viram a frequência, né, os estudantes, frequência disso aí. E, enfim, eu quero dar a palavra à doutora Rosângela, por favor, e depois à doutora Suzana. Bom, bom dia a todos, né? Eu quero deixar registrado aqui a minha alegria, né, por estar participando dessa sessão clínica, né, que é uma homenagem ao nosso querido doutor Murilo, né, querido, inesquecível, né, que a gente está sempre aqui mantendo as nossas manifestações de agradecimento, né, por ter sido uma residente desse serviço, certo? E gostaria de dizer, né, que assim, a aula, né, do doutor Sérgio foi realmente maravilhosa, né, muito boa. Como eu já disse na semana passada, a gente tem que estar presente a essas sessões, porque se aprende demais. Então, aprendi muito, né, hoje, e gostaria de parabenizar o Sérgio. E dar o meu bom dia, né? Especialmente aí para a nossa querida doutora Helena e os demais amigos e colegas que estão presentes na sessão, e, claro, né, ao nosso chefe, doutor Fernando. Obrigado. Obrigado, Rosinha. Suzana, por favor. Pronto, não só, assim, parabenizar o Sérgio, né, pela excelente aula, mas, assim, é só para realmente reforçar esse ponto, que, assim, até mesmo no privado, no SUS é pior ainda, essa dificuldade que a gente tem com os ortopedistas, né, de
a gente encaminha para uma solicitação, para avaliação, a gente assiste a aula de mieloma, sabe a importância que tem para recuperar a qualidade de vida, você faz às vezes intervenção em coluna, né, para o paciente, para restabelecer a funcionalidade, e a gente vê uma resistência dos ortopedistas que eu já entrei em contato em não querer fazer nenhum tipo de procedimento, ser mais conservador em relação a uso de colete e explicar por isso mesmo, né? E eu acho que talvez seja até um ponto importante da gente ver, né? De realmente trazer os ortopedistas, ver alguém de fora, porque assim, eu não sei qual era, na época que eu fiz residência em Ribeirão Preto, a gente, tanto do ponto pessoal da neurocirurgia, né, que abordava coluna, como a ortopedia, a gente tinha, assim, essa parte de intervenção bem maior do que a gente geralmente vê aqui. E até gente que foi formada em Ribeirão Preto, que é ortopedista aqui, não quer mexer em paciente com mieloma, né? E a gente tinha muito mais intervenção, assim, tanto na urgência também, tipo, compressão de medula, que as pessoas não querem mexer, né? E a gente via paciente chegar com fratura, plégico e voltar semanas depois andando para a gente, sabe? Então, eu acho que talvez a gente tinha que começar a fazer esse movimento também junto com o pessoal da ortopedia e ver qual é, assim, realmente qual é o problema, qual é a situação que eles veem, né? Quais são as dificuldades que eles podem também achar que enfrenta, porque às vezes a gente que acaba se importando mais com o paciente, né? Assim, não tem, falta o recurso, falta o necessário para fazer um procedimento melhor, mas muitas vezes não vai ser de interesse deles também, às vezes, buscar isso, né? E aí talvez a gente tenha que conversar também para poder ver o que é que a gente poderia melhorar para propiciar uma melhor qualidade de vida para esses pacientes. Obrigado, Suzana. Um ponto muito importante é que os nossos pacientes, especificamente no SUS, chegam com doença muito avançada. Então, isso é um problema. Quando eu consigo eu vou ser bem objetivo com a minha. Quando eu consigo mandar para a radioterapia, eu dou pulo de alegria, porque é o que eu consigo fazer e às vezes nem é fácil, né? Porque a vaga na radioterapia também não é fácil. Mas, enfim. Aí eu tenho agora a Lindiane, que pediu a palavra, nossa residente do primeiro ano. Lindiane, você levantou a mão. Professor, bom dia. Bom dia. Eu queria primeiramente parabenizar o Sérgio pela aula. Eu tenho uma dúvida, mas em relação à questão das fraturas de fêmur. Quando teria uma indicação de alguma conduta mais específica dessa não utilização de pino, semelhante aí à questão da vértebra, essa vertebroplastia ou a cifoplastia por balão, se existia alguma abordagem semelhante e se há uma diferença na forma da gente manejar quando essa fratura do fêmur está relacionada a um plasmocitoma no fêmur, assim, no colo do fêmur gerando uma fratura, ou quando essa fratura está relacionada a uma lesão lítica pela doença óssea do mieloma. Serginho, quer responder? Quando é plasmocitoma, né, a radioterapia é um aliado importante, tanto na compressão como nesses outros casos que falei, né? No geral, quando o plasmocitoma não está causando muitos problemas, nós esperamos a resposta ao tratamento, e aí depois considera a radioterapia, caso ele não tenha regredido por completo, mas já pensando que se ele não regredir por completo, provavelmente esse paciente vai precisar de um tratamento sistêmico de segunda linha também. Agora, da técnica, assim, eu não conheço se tem, como a gente tem para a coluna essas duas técnicas que eu falei, uma técnica que seja livre de pinos para fratura de fêmur, né? Alguns pacientes, eles são feitos conduta conservadora, né? Mas eu não conheço se tem alguma alternativa, né? Porque na coluna nós temos. Então, eu acho assim, claro, né? Se um paciente previamente funcional e tal, tem o risco de o pino ficar, né? Não dar resultado. Mas aí, porque tem o risco de não dar resultado, eu não vou fazer, entendeu? Isso é uma conduta que, no final das contas, vai caber ao ortopedista, ao cirurgião, né? Não vou ser eu que vou dizer se naquele caso específico, naquele tipo de fratura, ele vai conseguir, vamos dizer, que o osso se refaça
de uma forma conservadora ou com outra intervenção que não seja a colocação de pino. Mas eu sei que tem muito campo, né, novo nessa parte, né? Digo até por experiência própria, que um familiar teve uma fratura de fêmur e foi uma cirurgia nova que foi feita, e que eles devem ter as mesmas limitações que nós, né? Nós não temos. Antes de ter específico, etc., né? Então, eles também não devem ter alguns materiais que devem haver algumas nuances que dificultam o trabalho deles, né? Não sei se eu respondi. Deixa Eu eu queria fazer. muito, muito... Ah, pode falar. Não, não, conclua, pode concluir. Não, é que eu já ia perguntar, que eu vi o doutor Eliezer aí com a mão levantada também, e eu queria muito que ele comentasse nessa parte da liberação dos pacientes, né? O que é que ele acha que é necessário, os procedimentos que precisam ter essa pausa antes e depois, né? Para ele poder acrescentar aí com outro olhar, né? Já que eu convidei ele recentemente, né, para vir. Eu também tinha convidado o ortopedista, mas infelizmente ele não pode vir, mas quem sabe na próxima oportunidade, né? Eu queria muito ouvir dele, né, a visão dele, dos exames que necessitam, né, de outros cuidados, né, dessa parte odontológica. Eu deixo já o Eliezer falar, Eliezer. Eu queria só complementar essa pergunta da Lindiane, que é importantíssima. A gente já vivenciou situações, Lindiane, em que o indivíduo teve fratura de colo de fêmur, não tinha diagnóstico, foi feito o procedimento, foi colocado prótese, tá? E na verdade você vê que ali tinha uma lesão osteolítica e que persiste, obviamente, não se resolve. E dependendo da idade, da condição clínica do doente, eu encaminhei para a radioterapia. Situação diferente. O doente tem diagnóstico, teve fratura de colo de fêmur, não foi feito procedimento cirúrgico e, eventualmente, ele faz uma radioterapia. E a gente não faz procedimento cirúrgico nenhum. Então, vai depender muito da situação e da condição clínica desses doentes. É muito, muito ruim, tá? Eu acho que é pior ainda do que coluna vertebral, tá? Não sei se a Jaqueline quer rapidamente comentar isso. Sim, Fernando. E, inclusive, a gente já tem de tudo. A gente teve paciente que fez fratura de fêmur, colocou pinos e haste e ficou relativamente bem. Não fica 100% como uma Não, pessoa que não tem mieloma. E eu tenho também, lembrando você falando, eu lembrando, um paciente bem idoso, com mais de 80, que fraturou o fêmur e foi colocado como tratamento conservador e dito que ele não mais andaria e que ele anda agora. Ele conseguiu voltar a andar. A perna ficou mais curta, mas o osso solidificou espontaneamente. Então, é muito individualizado, né? Tem que ver cada com caso. certeza. Com certeza. E aí eu passo a palavra, obrigado, Jaco. Eu passo a palavra para o Eliezer, por favor. Eliezer é odontólogo que faz parte da equipe da professora Ana Paula e que tem um projeto da odontologia há mais de 10 anos, que começou com o transplante de medula óssea e que tem assim, um cuidado muito importante para nós, um projeto de extensão da professora Ana Paula, aliás, e faz parte da nossa equipe da hematologia e do transplante, tem um trabalho extraordinário. Então, eu queria passar a palavra para o Eliezer. Bom dia. E Viva a família. a gente está te ouvindo, Eliezer, pode falar. Maravilha. Parabéns, doutor Sérgio. Posições maravilhosas, bem esclarecedoras. Parabéns pela iniciativa, pela sessão solene de homenagem. Muito importante reconhecer o trabalho daqueles que nos antecedem. Né? Foi muito bem esclarecido esse efeito da osteonecrose causado pelos fosfonatos, né? Para iniciar aqui mais ou menos o nosso ponto de vista, doutor, cabe uma pergunta, né? Por que uma medicação de efeito sistêmico ela tem essa predileção por esse efeito negativo na cavidade oral? Porque o que acontece é que a gente tem algo na boca que a gente não tem. A gente tem um certo contato com o meio externo através do intermediário chamado dente. O nosso osso tem esse contato. Ele não é exposto,
mas ele tem um contato externo através do dente, que, por sua vez, tem um periodonto, que está submetido a um ambiente infectado. Essa demanda de remodelação óssea que acontece na boca é causada por influências dos dentes. Acontece que o paciente com essas medicações a longo prazo, principalmente o ácido zoledrônico, ele tem essa capacidade de remodelação muito prejudicada. Num ambiente altamente infectado, onde a condição periodontal varia muito rapidamente, para você ter ideia, a nossa flora bacteriana renova a cada 8 horas. Ela chega com capacidade de potencial de dano máximo de já proliferado em 4, 5 dias. Então, se o paciente não tiver um cuidado mínimo, até próprio, ele mesmo se submete à situação. Então, a odontologia tem que estar próxima disso. Né? Isso eu só falei o caso do funcionamento normal do corpo, que é uma função fisiológica. Sem contar que, uma vez estabelecida essa necessidade de algum prazo, o paciente pode vir a necessitar de extrações, procedimentos cirúrgicos, existem vários tipos de cirurgias na odontologia, e isso limita a gente, depois que o paciente está medicado. Então, o que acontece é que o grande foco realmente é o cuidado preventivo. Então, o que acontece é que a gente tem que tomar esse cuidado, porque não é difícil algo estimulante de inflamações, de infecção acontecer. Então, daí os cuidados prévios, né? Porque por mais que a gente possa se tratar a paciência posteriormente, a gente tem que ter uma preferência pelas preventivas. A gente não precisa esperar isso acontecer. Caso que acontece, o paciente está lá com hipercalcemia, precisa com mais urgência, sem ter vindo, então acontece também. Né? Mas o grande foco é preventivo. Respondendo a pergunta que o doutor Sérgio fez a respeito de o que fazer, né? Quando se vê. O foco realmente é preventivo. Então, a gente tem que fazer essa avaliação prévia. Também tem que observar o seguinte, que a partir desse momento, quando a gente tem em mãos os exames, e sabe o que for necessário, vai depender. Então, às vezes, os procedimentos não são invasivos e aí não vai ter muitos cuidados a tomar. Se o paciente for para casos mais invasivos, extrações, procedimentos preparatórios para outros procedimentos odontológicos que ele precisa, aí realmente precisa tomar os cuidados de suspensão, mas o grande foco realmente é o preventivo. Obrigado, Eliezer. Infelizmente a gente vai chegar ao final, nós passamos um pouco, habitualmente a gente termina às 9 horas, mas hoje é um dia especial para nós. E eu queria pedir que as últimas palavras dessa sessão fossem da professora Helena Pitombeira, que a senhora pudesse finalizar, doutora Helena. Fernando, muito obrigada por ter criado essa reunião. Eu acho que o doutor Murilo vale essa homenagem. E eu gostei muito da Jaqueline lembrar os outros que trabalharam também nesse sentido, como a doutora Clara e todos os outros, a doutora Rosângela está aqui conosco. E agradecer o Sérgio por essa aula tão bonita. Acho que faz tempo que eu não escuto uma coisa tão assim, direcionada e bem explicada, com todas essas alterações ósseas que você explicou do mieloma. Eu tenho uma afetividade ferida por causa de mieloma, mas muito obrigada, Sérgio, muito obrigada. E muito obrigada, Fernando, pela sua clareza de espírito, pela sua dedicação. Eu que Você tem agradeço. feito pela hematologia. Doutora Helena, nós é que agradecemos a vocês e espero que quarta-feira possamos nos encontrar novamente aqui na última sessão do ano de 2025. Ok, Sérgio? Parabéns e muito obrigado. Até mais, pessoal. Bom dia para vocês. Tchau, tchau. Bom dia, obrigado.